bom? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou médico nefrologista, fui intensivista, nefrologista de diálise, professor da faculdade de farmaco de nefro por muitos anos, e a barba ficou mais branca, e aí a gente acaba direcionando um pouquinho. Mas a gasometria é um dos assuntos que mais eu gosto de dar. Por quê? Porque ela abrange muita coisa. Né? E ela é um exame, né? Um conjunto de exames, melhor dizendo, que vai te dar informações, 1000 informações, e que ela é vulnerável a um montão de variáveis. Uma das grandes discussões, às vezes, enquanto eu até era intensivista, era por que essa gasometria venosa no arterial? E ficava essa discussão. Existem milhares de variáveis muito mais importantes do que essa, se ela é venosa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Né? A gente vai conversar desde antes até o que a gente tem mais sofisticado em gasometria hoje. A gente vai colocando. Então aí, sou o diretor médico na empresa, e eu começo sempre tudo, eu adoro história, mas dizer o seguinte: gasometria é um negócio novo, a gente não sabia. Até o final do século XIX, ninguém tinha ideia de medir gases. Ideia. A gente não tinha avião. Ninguém subia a altitude. Quando você subia a grandes altitudes, demorava para você subir na montanha. Semanas. Aí uma vez, 3 pessoas subiram no balão, não tinha avião ainda no final do século XIX, e 3 pessoas subiram no balão, e só uma voltou viva. E as pessoas não tinham ideia, porque essas 2 pessoas tinham morrido. Sabia os sintomas. E a partir daí, as pessoas falaram: deve ser o oxigênio. Deve ser o oxigênio. Ninguém media o oxigênio. Né? Deve ser o oxigênio. Vamos começar a pensar nisso. A gente só começa a ter o comecinho da gasometria há 100 anos atrás. Medir pH, medir um pouquinho de gases. Só nos anos 60 que a gente tem o primeiro equipamento de gasometria. Só nos anos 60. E o interessante disso é que esse primeiro equipamento de gasometria nos anos 60 media só 3 coisas: pH, PO2 e pressão. Isso a gente está falando, lógico, há 60 anos atrás. E um dos meus grandes objetivos aqui e nos outros lugares é que eu ainda vejo hoje pessoas olhando uma gasometria só com pH, PO2, pessoal. A gente está 60 anos na frente. A gente tem muito mais informação para aprender numa gasometria do que isso. Uma gasometria moderna, ela te dá informação sobre todos os pontos da respiração. Do ar atmosférico à respiração mitocondrial. Ela te dá se o problema é no ar, ela te dá se o problema é no pulmão, se ela te dá se o problema é no sangue, se ela te dá se o problema é na proteína que carrega o oxigênio no sangue. Ela dá se o problema é o transporte do oxigênio para dentro da célula, e ela dá até se a célula está fazendo isso. Uma gasometria moderna, o médico ele é capaz de olhar ali e falar assim: o problema não adianta dar oxigênio, o problema é anemia. O problema é que essa célula aqui não está carregando oxigênio, está intoxicada com um produto. O problema é que esse cara, há uma barreira aqui no pulmão, está com edema agudo, sei lá. Né? Então, uma gasometria ele dá todos os passos. Ele não te diz só se você está com ciência respiratória ou alguma coisa assim. Ele te diz aonde é o problema. A dica de como eu vou corrigir esse problema. E o interessante disso, então, é que a gasometria ela tem que ter nome e sobrenome. Esse é o grande pegado. E para ela ter nome e sobrenome, a gente tem que dar tudinho para ela. A gente tem que seguir todos os pontos. Uma gasometria serve, lógico, para avaliar a dificuldade respiratória. Se a minha intervenção está boa, vocês trabalham no laboratório, na UTI, o médico que intuba o paciente, ele mede a gasometria para saber se a programação do ventilador está ok, se precisa aumentar a frequência, diminuir a frequência, aumentar o oxigênio, diminuir o oxigênio. Aquilo que eu estou fazendo está sendo suficiente, não está sendo suficiente, eu posso sair dali, né? Junto com isso, o pulmão é um grande órgão junto com os rins que
faz o equilíbrio ácido-básico no corpo. Não tem como olhar o pulmão sem olhar isso. Então ele vai olhar o equilíbrio ácido-básico e vai documentar a gravidade do problema para tomar suas decisões clínicas. Esse paciente aqui não adianta botar cateterzinho. Esse paciente ou é tubo ou já era. Esse paciente nem tubo adianta. Eu tenho que colocar numa terapia mais sofisticada disso, daquilo, etc. Né? Então é isso que vai lá. É um procedimento cirúrgico. Todos dizem isso. Tá certo, Domênico? Então existem indicações e contraindicações para colher um exame de gasometria. Certo? Então, eu tenho que olhar, escolher aonde eu vou usar a gasometria. Na minha artéria radial, na minha artéria femoral, vai ser mais proximal. Como é que está aquele braço? Está com erisipela aquele braço? Tem trombose? Tem um outro catéter ali? Né? Ele vai olhar isso tudo. Esse paciente está com anticoagulante, está sem anticoagulante, está com tetra... Quer dizer, tem um monte de variável antes de colocar ali uma agulha numa artéria de um paciente, porque eu tenho várias complicações que não são incomuns. O hematoma, a dor é a complicação mais comum, a gente está muito acostumado a ver, mas pode ter até amputação de braço. Um hematoma que comprima nervo, que comprima... E aí, já era lá no futuro. Então eu tenho que ter as complicações, eu tenho que entender, monitorar depois de uma gasometria, isso. E a gente parte do princípio que para uma gasometria boa, a gente tem que ver que existem vários momentos que eu tenho que olhar a gasometria e entender que aqui é um ponto de qualidade. Aqui é um ponto que se eu não tomar conta, vai dar errado. O resultado não vai ser confiável. O que vai dar errado? Vai dar errado o seguinte, não importa o paciente, importa que aquele resultado tem que ser seguro, preciso o suficiente para alguém tomar uma decisão clínica. É isso no final. É isso, eu quero saber se eu vou entubar ou fazer hemodiálise no paciente. Insuficiência respiratória ou insuficiência renal. Tá certo? Então, esse resultado vai ter que ter gente. E isso vai um monte de variáveis. Não é o equipamento, gente. É o ser humano, é o paciente, é a indicação. Né? Então, diz o seguinte, olha, eu tenho 4 grandes variáveis que podem impactar na qualidade da minha gasometria. As pessoas estão treinadas, elas sabem colher a amostra direitinho, elas sabem usar o equipamento, tá certo? O pedido foi correto, né? Ele pediu o que realmente ele queria ver, né? Ali, os pacientes está com sepse, está chocado, aonde você pegou, está com nutrição parenteral naquela mesma artéria que você está querendo olhar ali, alguma coisa, sabe assim, está com alguma outra... Como que funciona o hospital, né? Quais são as regras? Quando eu peço gasometria, o que aborda esse exame? Né? O que está junto desse processo? Aonde estão as coisas? Qual é o equipamento? Ele está calibrado? Ele tem controle de qualidade? Ele faz isso de uma forma... Eu tenho os controles de qualidade do equipamento, tenho certeza. Posso só mudar aqui? Pode, à vontade. Só porque estão chutando. O senhor está realmente jogando. Eu ando. Realmente eu falei que eu ando. Senhor. Deixa eu puxar. É um problema de ansiedade, eu já tentei tratar, mas não deu certo. Deixa eu puxar o fio. Mas também não precisa estar sempre na imagem, né? Você pode pegar ali a câmera assim, não precisa. Então, mas aí seria legal dar uma afastada nele. Obrigado. Então, perfeito. Voltando, ali então é o seguinte, o equipamento está calibrado? Tem controle de qualidade? Tem. Quando eu chegar na cultura, ali, quando eu chegar na minha seringa ali, ele vai fazer minha amostra? Isso tudo impacta na qualidade, né? Eu tenho desde o que a gente chama de pré-analítico até o pós-analítico. Em outras palavras, o cara pediu o gaso venoso, porque para ele não interessa, entre aspas, o pulmão. Interessa o rim, por assim dizer. Eu estou colhendo qual? Né? A ordem está correta, o pré-analítico, né? A quantidade de heparina, né? O tamanho da agulha, a seringa, o tempo, a temperatura, né? E depois, e quem vai ler? Quem vai ler sabe ler? Olha todos os parâmetros que vem ali, tem uma ideia de todos os parâmetros e fala assim, olha, se tem isso aqui, provável.
Isso tudo impacta no diagnóstico. Lógico, uma gasometria, comumente eu vou pegar a artéria arterial, a artéria radial, femoral, muitas vezes um pouco mais proximal. Eu vou escolher com base numa avaliação na hora. Está tomando medicação, está com a PAI, né, tem nutrição, está com erisipela, né, está amputado, sei lá. Né? Um procedimento de punção arterial, ele é um procedimento que não é tão complexo, também não é tão simples. Normalmente eu vou ali, palpo, né? Vou chegar aí, vou fazer um botão anestésico. Ah, mas aqui no hospital não faz botão anestésico. Grande parte do hospital não faz, mas faz parte do procedimento padrão reconhecido. Ah, fiz o botão anestésico, eu vou fazer a punção com a agulha certa, com a seringa certa. Vou tamponar, vou colocar a tampinha e vou lá. Beleza? Simples assim. Sempre que eu for fazer uma gasometria em membro superior, sempre, a palavra sempre eu vou repetir até a terceira vez. Sempre eu fiz assim. Por quê? Porque minha mão, ela é muito vital para o meu corpo. Eu tenho uma artéria que irriga a mão. E eu tenho uma outra artéria aqui. Se eu faço uma gasometria e dá um problema qualquer, uma trombose, um hematoma, etc., eu tenho que estar garantido que a outra artéria irriga. Eu tenho um arco palmar aqui na minha mão, que eu tenho que estar garantido isso. Para membro superior, é simples. Eu vou lá nas duas artérias do fulano, aperto até a mãozinha dele ficar branquinho. Rapidinho, 15 segundos, ficou branquinho. E solto uma das duas. Pá, e mantém a outra. E se a mão voltar a ficar vermelha, tá ótima. Significa que aquela que sobrou é capaz de ligar. Se a mão não voltar a ficar vermelha, eu vou escolher um outro lugar para fazer a função. Porque se eu tiver, mas eu não erro. Não é assim. Se tiver algum problema, eu não posso correr o risco de esquemar, de amputar, de perder os movimentos. Ah, às vezes o cara fala, eu já vi. Ah, e aí? Não, sabe que essa minha mão aqui, esses dedos aqui, ó, eu não sinto mais direito a pontinha deles, eles são sempre inorventes depois da liberação. Deve ficar o nervinho que estava aqui. Nem o paciente, né, nem o sistema sabe que isso é uma complicação de uma gasometria. Porque a artéria e o nervo, eles andam juntos. Né? Um pouco mais dolorido um pouco mais dolorido o outro. A questão da dor é importante. Fala, não faço botão anestésico. Tá certo? Mas a dor impacta no seu exame. Sabe por quê? O exame de gasometria não vê sua respiração? Vê. Se você respira rápido, não muda o exame? Muda. Se você tiver com medo, você respira como? Se você tiver com dor, você respira. E vai sim impactar seu exame. O conforto e a experiência do paciente impacta na decisão do seu exame também. Então, muitas vezes eu não faço botão anestésico, mais um saquinho de gelo, 3 minutinhos ali, tiro e funciona, já diminui a dor para metade do que ele poderia ter. E é super barato. Né? Super simples. Padrão ouro, gente, é não enfiar agulha em ninguém sem ultrassom. Esse é o padrão ouro. Hoje em dia, o padrão ouro é não vou puncionar a pleura, eu não vou puncionar o líquido sétimo arteriano, eu não vou puncionar a artéria, eu não vou puncionar nem veia sem ultrassom. Esse é o padrão ouro. Porque a gente tem 1 bilhão de trabalhos que mostram que diminui 2 ou 3 punções, diminui erros. Eu estava num congresso essa semana passada, e é interessante. Tudo que era mais moderno estava lá, e tinha um robô que colhia sangue. Muito. Era uma caixinha que vinha dessa largura aqui, ó, daqui até a parede. Uma cadeira confortável. O cara põe o braço, segura uma manopla, vem um robôzinho, vem um negócio que prende aqui a veia do cara, vem
uma agulhinha, um ultrassom. O ultrassom localiza a veia do cara, enfia a veia, assim, colhe a amostra, tira, põe o adesivinho, sobe e vai embora. Totalmente computadorizado. O paciente, se quer, ele recebe na recepção um cartucho, que são os exames que ele pediu, e ele chega na máquina, enfia o cartucho, a máquina tem um traço certo. E qual é a importância do pré-analítico? Fundamental. Um pré-analítico errado inviabiliza todos os esforços da frente. Um pré-analítico do menor erro impacta pelo menos 5 a 10% na precisão do exame. Do menor erro. E aí eu tenho cinco itens que são os mais comuns. Presença de ar, venoso ou arterial, a gente vai discutir todos esses. Heparina, mistura do sangue incorreta e o tempo da amostra. São os 5 principais. Há outros, mas os 5 principais são esses. Né? A primeira questão, de longe, é assim. Eu sou de um tempo, né, em que eu achava que a medicina era, como é que eu posso dizer, uma grande aventura. Eu não tinha seringa, eu podia conseguir que tivesse e achava que estava fazendo correto. Certo? Só que existe uma grande diferença aqui, gente. Uma seringa feita para colher fluido, líquido, e outra seringa com capacidade de reter ar. Querendo ou não, uma seringa de 10, 20, etc., normal, não tem o êmbolo, não tem tampa com a precisão necessária para segurar o ar lá dentro. Então, daí, a coisa já começa a dar errado. Né? A seringa, do tamanho certo, a gente vai falar isso também. Não pode sobrar. A agulha, eu tenho que ter uma tampa para o ar não fugir. Porque eu estou avaliando gases. Não estou avaliando líquido. O êmbolo, né, é diferente. Um é fininho assim, só para segurar, e o outro é comprido, para não escapar. Uma das primeiras questões. A segunda questão, chama-se vai. E essa é uma questão que dói. Por quê? Eu avalio que o sangue não é para coagular, certo? Certo. Muito bem. Eu tenho heparina de sódio e heparina de lítio. Uma das coisas que eu vou medir na minha gasometria é o sódio do paciente. Potássio do paciente. É 20 do Brasil. E se a minha heparina é de sódio, eu estou medindo o sódio do paciente ou da heparina? Já é uma questão. A outra questão é que é uma heparina líquida ou uma heparina em gel? Quando eu tenho uma seringa de heparina, é heparina em gel. Por quê? Eu estou colhendo uma amostra de menos de 1 ml. Se eu aspiro a heparina aí, igual eu fiz muito na minha vida, e jogo fora, se sobrar meio ml, eu já tenho pelo menos 25% de dissolver a amostra de sangue, que não era para sobrar nada. Dissolver a amostra de sangue com sódio, para piorar o segundo B. Quando eu tenho uma seringa de gasometria, ela é em gel a heparina. Ela não vai dissolver a amostra. Eu vou mexer, ela em contato, mas não vai dissolver. A heparina vai ser de lítio. Eu não estou medindo lítio naquela amostra. Então, daí eu já tenho 2 grandes variáveis. Dissolver com ficar líquido, né, quando eu aspiro e cai na mão, e confundir a minha amostra, porque eu tenho 2, né, coisas. O sódio e o lítio estão um coladinho no outro na tabela periódica, mas são coisas diferentes. Estou medindo ar. Tirar o ar da amostra tem um impacto gigante, gente. Eu estou medindo gases. Gases. Não estou medindo. Então, o fato de eu não tirar o ar da amostra pode impactar até 15 a 20% de erro no oxigênio da minha amostra.
Em outras palavras, eu tenho que ter a seringa completa, para não sobrar parte do ar, tirar a microbolha. Faz uma enorme diferença. 15% é uma enorme diferença. Muitas vezes pode ser a diferença entre achar que eu tenho que entubar o paciente ou não. Tá certo? Com um movimento absolutamente simples depois. Eu vou completar, não deixar o nível de ar na minha seringa e sacar o ar. E isso tem sim um grande impacto na precisão do meu exame. E não é só de uma forma direta o ar. Eu tenho que preencher, por isso que eu tenho que usar a seringa certa. Eu tenho que preencher essa seringa até o final. Porque se eu não preencho essa seringa no final, aquela parte de ar que fica, troca, e eu perco. Esse estudo aqui foi feito com seringas de tamanhos diferentes, 0,3, 0,3, 0,5, 1, 2 e 4 ml, sobre a perda de CO2. Olha como o fato de eu não preencher uma seringa até o fim muda 40% a quantidade de CO2 na amostra. 40% é jogar aquela seringa fora, não vale nada esse meu exame. Certo? Então eu tenho que preencher essa seringa até o topo. Posso até tirar um pouquinho, porque eu vou tirar o ar, tirar as bolhas, mas não pode ficar vazio. E isso é um item importante, porque tem a ver com pediatria. Eu vou tirar um pouquinho da criança, né, e fica aquele azão, inclusive esse trabalho foi. E aí aquilo deixa de ser progredido. Deixa de ser progredido. Então eu tenho que usar o tubo certo, a seringa certa para criança, para adulto, e preencher-a completamente. Porque qualquer, desde o começo aqui, ó. Não é porque em 4 horas, não, mas desde o começo. Ó, essa aqui, ela é 0,3 não, essa aqui é 1 ml, 2 ml, 4, isso aqui na pediatria. Os erros que eu tenho de amostra que vão se acumulando pelo tamanho da amostra. Certo? E o técnico? O técnico. Bom, a primeira questão é o seguinte. Eu estou estudando gases. Eles são voláteis. Eles vão sair. Tá certo? Muito bem. Se eu não tenho gelo, a gente vai falar do gelo em um minuto, a 22 graus, o tempo é 2 minutos. Um dia eu fui num grande hospital aqui em São Paulo e a moça do laboratório veio para mim e disse: doutor, aqui o tempo é menor que 10 minutos. E era em que a seringa de gás chegava no laboratório, era, só que só tinha 2 máquinas de gás e 100 seringas. Concorda? E aí as seringuinhas ficavam ali naquele homogeneizador, virando ali, ó, mais 40 minutos, até pegar na curva. Olha a diferença aqui, gente, depois de 10 minutos. Pressão de O2. Se eu usar gelo, eu consigo esfriar 30 minutos. E eu digo assim, 2 questões sobre o uso de gelo. Primeiro, todas as UTIs que eu trabalhei eram UTIs de um aerobar. Gelo não está à disposição facilmente, nem embaixo do balcão, não é uma maquininha de gelo, certo? Então não adianta eu colher uma amostra, esperar 15 minutos a pessoa vir do laboratório trazer o gelo. Já era. Concorda? Já era. Já foi esse tempo aqui. E agora que você vai entrar nesse tempo aqui? O gelo tem que estar no tempo zero. Né? Vou colher os gelos que estão ao meu lado. Né? Vou baixar ali. Então, se eu tiver a 0 grau, os estudos mostram, nada muda até 30 minutos. De 30 para 60 graus. Se eu não tiver, é 10. Né? Essa é uma coisa difícil, né? Eu entendo todas as variáveis operacionais, logísticas, culturais.
Eu ando em hospitais na América Latina inteira, do norte do México à Argentina. E o problema é esse é um enorme. Certo? Agora, a máquina tem que ser preenchida. Uma das grandes coisas que a gente tem que sempre preencher na máquina é a temperatura. Ele pega a temperatura, mas ele é chato. Porque eu aprendi lá com a dona Olga, acho que no primeiro ou segundo colegial, que pressão, volume e temperatura estavam interligados. PVT, PVT. A dona Olga me ensinou isso lá. Então, pressão e temperatura estão interligadas. Significa que se o paciente está a 39 graus, fica com uma febrinha, ou está com 27 graus, porque ele veio do centro cirúrgico, as pressões são outras. Existe um cálculo para corrigir o pH, o PCO2, o PO2, conforme a temperatura do paciente. É um cálculo que é chato. A máquina faz para você, de graça, desde que você preenche a temperatura. Então, quando a gente diz pressão aqui, por exemplo, um PCO2 de 35, a máquina está preenchida a 37 graus, concorda originalmente? Só que esse paciente está meio que não é difícil dentro de uma terapia intensiva. Eu não falei, não botei 42 graus, 39,5. Esses 35, na verdade, é 39. Esse resultado vai vir naquele tempo. Vai vir PCO2 e PCO2-Tzinho. E o médico avisado vai vir o Tzinho. Porque vai vir. Ele só vai vir igual se a temperatura do paciente é a mesma do padrão hematocriano, 37. Senão ele vai vir diferente. E a mesma coisa vai acontecer com pH, com PO2, todos esses. A máquina vai fazer essas contas e corrigir para você. Para cada meio grau de temperatura para cima, para baixo, muda o pH 0,07. É pouquinho, mas tem mudança. Certo? Então tem que preencher. Não é assim, desde que o mundo é mundo, todo mundo está a 37 graus. Não tem. Eu tenho que preencher porque isso impacta na precisão do meu exame e nas decisões clínicas que eu vou tomar sobre esse meu exame. Leucocitose é uma outra questão. Leucocitose impacta, mas eu não tenho controle. Né? Eu não estou falando com 15, 20 mil leucócitos, estou falando com paciente com 50, 100 leucócitos. Os leucócitos, eles consomem oxigênio ali do meu sangue líquido. E os leucócitos, por outro lado, eles também morrem quando eles têm muita quantidade, eles destroem essas células. Só que o grande vilão aqui é nós. Esse é o vilãozão. Porque junto de uma gasometria, eu meço o eletrônio. Eu meço o potássio, sódio, cálcio. Certo? Esse é o vilãozão. Quando eu faço centrifugação, eu consigo, de pego uma experiência, olhar a amostra. Fala assim, ó, isso aqui é muito bizarro. Agora, sangue total em 1 ml, o cara tem que ser muito elevado para você falar, está imunizado. A dica vai dar os outros exames. Mas eu tenho que tentar. Outra questão importante, a hemólise, ela está também envolvida com o tempo. A amostra pega aqui e colocada ali, não tem hemólise. Muito difícil. Principalmente a amostra arterial. A amostra com arteriose, por causa de garrote, amostra venosa, etc. Mas a amostra arterial que tem aqui, colocar. Agora, se o tempo passar, a hemólise acontece. E a hemólise acontece vai impactar todas as variáveis. Vai impactar, vamos lá no potássio, 150% o potássio. Em outras palavras, não vai, né? Não vai. Vai impactar o cálcio, 10% do cálcio. De uma amostra, 10% abaixo. Certo? Vai impactar o bicarbonato? 2,5%. Não é tanto, vai. Eu tenho que tomar cuidado com a hemólise. Né? O tempo é uma enorme variável para minimizar a hemólise. Né? Como eu vou funcionar.
E aí aquela grande discussão que a gente vai discutir se vale tanto assim, se a amostra é venosa ou se a amostra é arterial. Essa é uma grande discussão. Óbvio. Para avaliar meu pulmão, a amostra venosa e arterial me traz uma diferença, mas não é tanto assim. O pH vai variar no máximo, ó, o PO2 vai variar no máximo 5 milímetros para cima, aqui no máximo 8, depende daqui. O pH vai variar 0,03. Se eu estou olhando o rim do fulano, o bicarbonato você não varia quase nada. Nem quase 5%. Então, para o nefrologista, gasometria venosa arterial faz a grande diferença, pega a venosa. Certo? Agora, para o pulmonologista, arterial é melhor. Mas essa relação, aí que está a grande jogada. Esta relação, para quem olhar pulmão, arterial é melhor do que a venosa, é verdade. Mas eu não vou retardar a minha decisão por isso, porque eu tenho uma. Porque apesar de dar uma diferença, existe uma correlação muito forte entre a venosa e a arterial. Totalmente, aqui, ó. O que acontece é que existem fórmulas matemáticas que o médico, com uma amostra venosa, pode descobrir qual é a parte arterial. Então, eu vou tomar a minha decisão, mesmo de uma gasometria arterial sobre uma gasometria venosa, posso até pedir uma outra, mas eu não vou retardar o meu. Por isso. Eu não vou retardar a minha decisão imediata clínica de ritografia. Porque apesar de não ser uma gasometria arterial, eu consigo extrapolar de uma maneira simples, de um pelo outro. Isso está na literatura. Porque existe uma correlação direta um dos dois. Isso é importante a gente fazer. E aí a gente passa sobre uma proteínazinha que a gente tem dentro da célula vermelha, que chama-se hemoglobina. Essa hemoglobina é o menor bichário do processo. Ela é uma proteína que eu costumo dizer que ela não pode ser boa em nada. Não pode ser boa em nada, não pode ser boa em nada. Porque ela tem uma responsabilidade muito louca. Ela tem que pegar o oxigênio no meu pulmão e deixar no tecido. Se ela for muito boa em pegar o oxigênio no pulmão, ela não vai ser boa em deixar o oxigênio ir embora no meu tecido. Se ela for muito boa em deixar largar o oxigênio no meu tecido, significa que ela não é muito boa para pegar o oxigênio no pulmão. Ela tem que estar num equilíbrio aqui. Porque ela tem que pegar de um lado e largar do outro. Se ela pega muito fácil, ela não vai largar fácil. Se ela largar fácil, ela não pega fácil. Então a gente tem essa proteína que vai se ligar. Ela está andando ali, dentro da minha sala de vida, tem milhões dela na sala de vida. Né? O oxigênio vem, entra na célula, ela gruda 4 oxigênios em cada uma dessas proteínas. Tem milhares dela em cada célula. Né? Chega lá do outro lado, ela larga esses 4, ou parte desses 4, para entrar na minha célula. E ela vai fazendo isso. Aí ela vem sem nada dentro, chega no meu pulmão, pega o oxigênio, vai com o oxigênio para lá e larga. E ela faz isso. Só que, como eu falei, ela não pode ser boa dos dois lados. Então, eu tenho uma curva que a gente chama curva de dissociação, que é o seguinte: é a capacidade da hemoglobina pegar oxigênio e largar oxigênio conforme a quantidade de oxigênio que eu tenho no meu sangue. Muito bem. A máquina, ela faz de maneiras diferentes, a gente vai entender um pouquinho isso. A máquina emite uma conta que ninguém que eu conheci até hoje, nas suas aulas, lê. E é de grátis. Tá lá. Chama P50. Aí tem escrito na frente. Esse P50 é um número que diz o seguinte: quanto de pressão de oxigênio eu estou precisando para saturar 50% dos meus hemoglobinas? Esse é um número arbitrário, porque na verdade eu estou saturando 90%, mas por que isso? Porque se eu tiver algum problema que faça eu pegar facilmente o oxigênio e não largar,
ou não conseguir pegar o oxigênio, esse número vai me dizer. Esse número vai me dizer se essa curva está para cá. Baixa finalidade, esse é o nosso parágrafo, o P50 está alto. Esse P50 diz o seguinte, olha, você precisa de muito, desculpe, para cá. Você precisa de muito oxigênio para saturar a mesma quantidade de hemoglobina. Ou, esse P50 está baixo. Significa pouquinho oxigênio já satura a mesma quantidade de hemoglobina. O que significa aqui? Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu estou dando oxigênio, e eu olho a saturação e continua. Não é culpa da máquina. É hemoglobina dele. Alguma intoxicação que vão variar isso. O médico baixa e falou assim, aqui não é culpa. Não adianta ficar enfiando mais oxigênio no ventilador. Eu tenho que mexer nessa hemoglobina, eu tenho que dar sangue para esse paciente, eu tenho que fazer alguma coisa no pH, tem várias variáveis, né? Para essa hemoglobina pegar sangue. Né? Ou o contrário. Né? Essa hemoglobina pega muito bem. Mas quando quem pega muito bem não larga. E tem que largar, porque o objetivo final não é o oxigênio aqui, né? O objetivo final é o oxigênio dentro da célula. Dentro da mitocôndria, que é pior ainda. Tem que entrar na célula e entrar numa outra coisinha ali. Essa P50 é um cálculo. Vem na máquina. Um dos grandes problemas que a gente tem nos laboratórios do mundo é o seguinte: o sistema do laboratório, ele tem um objetivo administrativo de cobrança. Esse é o foco. O objetivo dele não é um software feito para decisões clínicas, é para cobrança. Então, muitas vezes, no sistema, a máquina emite várias variáveis. Mas no sistema do computador, não vai as variáveis calculadas, eu não posso cobrar. Ele vai lá. Então, às vezes, a Filipeta sai com um monte de exame, mas chega a 6 para o médico ali pelo computador. Certo? Por quê? Porque dentro do sistema não tem a variável desse número. Por exemplo, porque não cobra. É de grátis, é um cálculo. Tá certo? Então, muitas vezes, existe aí uma dissociação, sendo médico, eu costumo dizer, entre qual é o objetivo do software que está gerenciando as informações. Ele é feito para decisão clínica ou ele é feito para administração? E aí, às vezes, eu tenho que dizer, olha, eu gostaria que você tivesse aqui um gapzinho aqui. Eu queria que você tivesse esse P50. Ou, vai o exame? Vai. Mas, quando der, vai a filetetinha para o cara ler. Todas aquelas contas que estão ali. Tá certo? Porque o que acontece é que essa curva, ela vem para cá, ela vai para lá, não só por questões muito sofisticadas genéticas, coisas simples como pH, temperatura. pH muda para chuchu no paciente da UTI. pH muda para chuchu, o paciente está com acidose, aliás, faz parte do diagnóstico, acidose metabólica, está em sepsis. E quando esse paciente está com acidoses, quando esse paciente está com alcaloses, essa curvinha vem para cá e para lá. Aí o cara fica falando, mas doutor Rubens, não está batendo essa pressão de oxigênio aqui com essa saturação. Não, aí o cara está com 6,9 de pH. Não vai lá. Porque essa curva está jogada. Né? A gente tem um negocinho chamado 2,3-DPG, que é uma grande saída, é um metabólico de um açúcar dentro da célula vermelha, que faz parte da energia, e esse 2,3-DPG, ele joga essa curva para lá e para cá. Então, quando está no meu pulmão, tem uma quantidade, quando está na célula, ele consome energia, na minha célula está em outra, e ele consegue fazer essa curva ser mais afim ou menos afim do oxigênio, mas, que é muito interessante, fisiologicamente falando. Porém, esse 2,3-DPG, por exemplo, está mudado em pacientes com anemia. Está mudado em pacientes com policitemia. Então, esse 2,3-DPG, ele joga a minha curva para cá. Paciente de policitemia, muitas células, 54 hematócrito. Aqui não está, a gente está, mas às vezes você vai para uma cidade de altitude, 2.000 e carambada, 3.000 metros. O cara tem 52,
54 tranquilamente. E essa curva vai de um lado para o outro. Alguns sistemas hospitalares usam esse tubo. Né? O tubo pneumático é uma beleza. Diminui os tempos de trabalho do laboratório. Para gás, não é para gás não dá. Não pode e não dá muito. Não pode nem pensar a gasolina. Certo? Não pode nem pensar. É que a gente está fazendo um resumo, mas eu tenho mais uns 2 slides que mostram. O cara colocou engraçado, o cara colocou um celularzinho filmando, desses tipo iPhone, dentro desse tubo, com luz. E o celular vê a aceleração, né? Pra cá e pra lá, tal, não sei o quê, né? Você vai cair, não sei o quê. Botou dentro do tubo, ligou a câmera e falou, vai! E aí o cara pôs lá na apresentação dele um vídeo do tubo, concorda? E você vê isso aí, às vezes, assim, a gente está numa aceleração de uma unidade gravitacional, né? 10 metros por segundo, isso chega a 9. Chega a 100 metros por segundo. Ele acelera, ele desacelera, acelera. Isso faz... Quando eu quero ver gases, já é. Se eu quero ver o PPH do paciente, está ótimo. Imunologicamente falando, beleza. Né? Gases não dá. Gases não dá para passar para ele, porque vai queimar. Uma gasometria, eu tenho o que eu chamo de exames básicos, avançados e os complementares. Por que eu tenho esses 3 grupos? Porque eu tenho que botar nome e sobrenome, eu tenho que dizer naquele meu resultado qual é o problema e aonde é o meu problema. Dizer para o cara, assim, não adianta você botar mais oxigênio, você tem que dar sangue para esse sujeito. Olha, não adianta você estar fazendo isso, que isso aqui provavelmente é uma intoxicação com tal medicação. Por isso que eu vou ter o básico, que é aquela gasometria dos anos 70. PO2, saturação, pH, PCO2 e bicarbonato. Eu tenho o complementar, mais ou menos, sódio, potássio, cloro. Por quê? Porque eu preciso fazer muitas vezes NMGAP, a gente vai falar um pouquinho disso, cálcio, magnésio, lactato, lisina, glicose, ureia, muitas vezes. A gente vai explicar por que complementarmente às vezes é mais de tudo isso aqui, às vezes é mais simples. E eu tenho avançado, eu quero olhar esse transporte de oxigênio que está acontecendo ali, pela minha hemoglobina no meu sangue, de uma maneira muito mais precisa. Na mesma passada, e eu vou usar o que a gente chama de oximetria, eu vou olhar essa hemoglobina, certo? Não é a função aqui, eu vou passar super rápido com vocês de como eu vou interpretar uma gasometria. Apenas vocês entenderem quais são os passos que que vai acontecer, certo? Eu faço 6 perguntas toda vez que eu olho uma gasometria. 6 perguntas. E com essas 6 perguntas eu sou capaz de fazer qualquer diagnóstico. Puxa, é verdade. Eu faço uma pergunta. Primeiro, esse pH que eu estou olhando aqui é normal? Esse CO2 aqui é normal? Esse bicarbonato, isso é normal? Esse bicarbonato ou esse CO2, como é que é a relação dele com esse pH? Vamos lá. E esse bicarbonato e esse CO2, né, eles estão indo para que lado da gasometria? Para ácido ou para base? E por último, eu vou olhar essa saturação, essa pressão de oxigênio. Tudo que se refere à parte de CO2 se refere a pulmão. Tudo que se refere à parte de bicarbonato se refere a rim. Então eu digo que é respiratório, o que tem a ver com pulmão, ventilação, eu digo que é metabólico, quer dizer com rim. Né? Muito bem. Então a gente já tem, começando a construir nosso nomezinho. Primeira pergunta, pH. Eu adoro esse slide. Por quê? Principalmente no final da tarde. Nós descobrimos que o pH foi inventado por causa da cerveja. Certo? O cara que inventou esse Soren aí, ele era um químico que trabalhava na Carlsberg, uma cervejaria sueca.
E ele percebeu que uma cerveja era considerada boa ou má conforme a sua acidez. E ele tinha de fazer um jeito dessa cerveja ficar muito boa. Mas ele percebeu que essa variação era tão pequenininha que ele teve que fazer, em 1909, ele escreveu a primeira vez sobre qual é a potência de hidrogênio que eu tenho que ter na cerveja, né, para ela ficar boa ou má. E é pela primeira vez que ele escreve sobre a potência de hidrogênio, ele escreve a palavrinha potência de hidrogênio, pH. É daí que vem o nome, certo? Por causa da cerveja. Então, a partir daqui, todo mundo que for tomar mais próxima vez uma cervejinha e vai lembrar da gasolina. Fico feliz por isso. Né? O ser humano é uma máquina perfeita e eu vejo, né, a acidez do meu corpo e falo assim, mas cara, muito ácido, básico. Quando eu vou olhar um número, é uma variação tão pequena, tão pequena, tão pequena, que é quase não dá para escrever sem ser com uma forma matemática que é o pH. Então, o pH entre 7,35 e 7,45, que é o normal, é uma variação entre 0,0000000446 e 0,000000354. É nada. Ou o cara enfia um pH, um logaritmo, ou ele tinha que dizer, olha, como é que o cara vai, já pensou ter que escrever toda vez? Olha, 0,0000000091, 0,096. Por isso que o pH, ele é essa formulazinha. É uma variação mínima que mantém eu vivo ou morto. Porque a acidose mata e a alcalose mata. Certo? A acidose dá dor de cabeça, sonolência, coma, convulsão, arritmia cardíaca, náusea, vômito. A alcalose dá confusão, coma, tremor, coceira, náusea, vômito, espasmos. Normal, entre 7,35 e 7,45, tudo que está acima de 7,45 eu digo que é calótico, tudo que está abaixo eu digo que está acidótico. Mas não é o pH que vai dizer que o paciente está acidótico ou calótico, a gente vai ver. Segunda pergunta, CO2. CO2 tem a ver com o meu pulmão. Capacidade que eu tenho de botar o CO2 para fora. Certo? Se eu respiro muito, eu consigo colocar o CO2 para fora. Se eu faço assim, ele aumenta. E é mesmo. É mesmo. Se eu fizer aqui, ficar aqui 2 minutinhos segurando, e fizer mais gás, vai ter diferente. Do mesmo jeito, se eu começar aquela menina estéril, já no socorro, desculpa. Né? O pH dela vai vir diferente por causa da hiperrespiração dela. Aquele paciente que estava com medo da luta que eu falei no começo. Né? Quanto mais eu respiro, mais cai o PSO2 e mais aumenta o P2. E eu digo, tudo que está acima de 45 de PCO2 eu considero acidótico, tudo que está abaixo eu considero alcalótico. Terceira pergunta. E o bicarbonato, hein? O bicarbonato é com o meu rim. E eu consigo prender minha respiração, eu consigo respirar rápido e mudar a minha ventilação. Mas eu não consigo mesmo sendo nefrologista dizer rim. Não tenho esse poder. O rim ele é mais lento e mais autônomo nesse aspecto. E ele vai trocar, né, esse bicarbonato que está lá para dentro ou para fora, deixando ir, na verdade, ele joga para dentro. Tudo que está acima de 26 eu chamo alcalótico e tudo que está abaixo eu chamo acidótico. Só a partir daí eu consigo dizer se um paciente tem acidose ou alcalótico, não é pelo pH. E aí eu vou fazer uma pergunta. Pela ordem. Aonde está meu paciente? Segunda pergunta. Aonde está o PCO2? Terceira pergunta. Aonde está o bicarbonato? Com isso, quem acompanha o pH é a minha primeiro diagnóstico. Então, eu tenho um pH acidótico. E quem está acidótico é o PCO2. Eu tenho uma acidose respiratória.
Meu pH está alcalótico. Quem está alcalótico é o meu PCO2. Eu tenho uma alcalose respiratória. Quem está acidótico? É o meu metabólico. Eu tenho uma acidose metabólica. Quem está alcalótico? Aí que eu tenho o diagnóstico. Porque eu posso muito bem ter um pH normal e uma acidose. Mas como? Porque meu corpo sabe que se eu tiver uma acidose e uma alcalose, eu vou morrer. E ele vai lançar mão de um montão de mecanismos para não deixar isso acontecer. Certo? Toda vez que eu tenho uma mudança de pH para cima ou para baixo, eu vou tentar compensar ou com o rim ou com o pulmão. Então, o pH baixa, tá certo? O PCO2 sobe para tentar compensar e já trazer o pH normal. Então, eu vou ter três coisas. Eu posso ter uma acidose descompensada, pH ruim, PCO2 ruim, o bicarbonato ruim. Eu posso ter uma acidose parcialmente compensada. Né? Eu já tenho um mecanismo, o paciente está ventilando demais para botar o ácido para fora, então o PCO2 cai. Mas eu não consegui corrigir o pH. Então eu tenho uma parcialmente compensada. Mas eu já estou conseguindo olhar no CO2 que ele está baixo. Isso é um grande erro que muitas vezes tinha no pronto-socorro, que era o seguinte: o paciente chegava com uma acidose metabólica por culpa de uma insuficiência renal, por culpa de qualquer coisa. Ele está respirando muito, não é porque tem falta de oxigênio. É porque ele está tentando colocar o ácido para fora. E aí a primeira coisa que ele faz é nem beber, então oxigênio. Aí chega lá um residente, põe o estetoscópio, não escuta nada, o pulmão está limpo, o pulmão está perfeito. Mas o cara está respirando mal, deve ser do pulmão. Não é possível. Eu não confio nem nele. Principalmente quando a gente é jovem, a gente não confia na última verdade, faz a gente confiar. Na verdade, é uma medicação que ele está tomando que possa estar fazendo isso. Tira a medicação que você corrige, não precisa nem dar oxigênio. Certo? E eu posso ter uma acidose compensada. Em outras palavras, o pH estava ruim, eu respirei bastante, corrigi meu pH, mas para isso eu precisei respirar muito. Então, essa compensação, ela se dá porque o meu pulmão está superventilando, que não está normal. Não importa qual das três.